Olá, gente boa! Eu sou o professor Antônio Marcos e hoje no App Física a gente vai falar um pouco das concepções conceituais, mas não só um conceito traçado, vamos falar de um fenômeno bastante importante em função da sua finalidade e do seu conceito. Para quem vai fazer vestibulares de alta repercussão, alta concorrência, grande nível, é sempre importante ter domínio do conceito que trabalharemos aqui hoje. Então vamos lá, gente boa, vamos a ele, porque pense num conceito que é essencialmente importante, é esse conceito que falaremos hoje aqui. Falaremos hoje de ressonância. Gente boa, vamos pensar um pouco nessa ideia do que é ressonância. Algumas pessoas já ouviram falar de ressonância. Quem é que nunca ouviu falar ou até mesmo fez um exame de ressonância magnética? Poxa, isso tem a ver com o assunto? Tem, claro, claro que tem. Vamos pensar primeiro na palavra. Gente, quando a gente fala de ressonância, ressonância vem de ressoar. E o que é ressoar? É vibrar na mesma frequência. Lembremos que a frequência é a principal característica de uma onda, porque é ela que determina a sua forma de vibrar. O número de vibrações em função do tempo que isso acontece é a frequência. Então, ressonância vem de ressoar, que é vibrar na mesma frequência. Só que é o seguinte, imagine, por exemplo, que uma pessoa emite um som. Esse som vai chegar num meio. Esse meio vai receber a energia da onda, vai vibrar na mesma frequência. Então ela vai sofrer um processo de ressonância, vibrando ali com a mesma frequência. Só que por consequência, o meio ele estava numa vibração mínima, ele começou a vibrar na mesma frequência da onda. Ele vai aumentar sua amplitude vibratória e isso pode gerar algumas consequências, como por exemplo, gerar a ruptura de um determinado meio, até a fissura de um determinado ambiente. Sério, Marcos, sério? Quem é que nunca viu numa demonstração pública uma pessoa emitir uma voz próximo de uma taça de cristal? Essa taça vibra em ressonância com a vibração sonora e ela amplia sua vibração e pá, ela trinca, ela estoura, ela quebra. Poxa, eu sempre pensei que isso era um truque. Bom, é possível que alguém tenha feito um truque, mas isso é fisicamente provado. Então, Marcos, conceitualmente, o que é uma ressonância? É quando uma onda é emitida, atinge um meio, fazendo com que esse meio vibre na mesma frequência e, como consequência da vibração em ressonância, ele aumenta a sua amplitude vibratória. É fundamental que a gente lembre desse fato. Então, é importante a gente lembrar disso. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Um deles é esse da taça. Eu vou colocar aqui uma demonstração, uma prática, um experimento que foi feito numa universidade famosa e que vocês vão ver que é um experimento de ressonância. Então, dá uma olhadinha comigo aqui rapidinho para a gente ver. Deixa eu colocar aqui direitinho, que é o famoso experimento da taça de cristal que se rompe, né? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte... Aqui tá bom. Vamos a ele. Perceba que ele faz vibrar na mesma frequência. Ó. Vai aumentar a amplitude, ó. Amplia, 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 amplia. Observe que depois da ampliação da vibração, ela não suporta e sofre um processo de ruptura. Isso pode acontecer. Isso sempre acontece? Não, pode ser que ela vibre ampliando sem a ruptura, mas é muito provável que isso aconteça. Existe uma situação interessante, se alguém aí tem violão, se você tiver dois em casa, bota um paralelamente ao outro e toca uma corda. Quando você tocar uma das cordas, vai vibrar no outro apenas a corda correspondente à mesma que você tocou. Pô, as outras vão ficar paradas? Vão. Você pega ali, ó, pega uma das cordas, pum, o outro vai vibrar exatamente a mesma corda, ou seja, o som emitido vai fazer a mesma corda vibrar na mesma frequência por efeito de ressonância. Pô, que curioso, faça isso, verifique.
tá? Só que esse experimento bem simples vestibular, ele não adentra tanto essa ideia. O que que acontece? Tem um caso famosíssimo que é a famosa Ponte de Tacoma. A Ponte de Tacoma, gente, ela fica em Washington em 1941. Uma ventania vibrou com uma certa frequência, fez a ponte vibrar na mesma frequência da massa de ar e por efeito de ressonância ela vibrou, ampliou a vibração e se rompeu. Isso, inclusive, mudou os rumos de projeção na engenharia de lá até os dias atuais em construção de pontes. Poxa, que negócio invocado. Pois é, mas eu tenho um registro aqui interessante. Então, dá uma olhada comigo aqui, ó, para a gente verificar. Parece até de brinquedo quando o vento atinge, faz a vibração na mesma frequência, e aí chega uma hora que ela vai ampliando essa vibração vigorosamente até um momento que ela não suporta e se rompe. Tá? Isso aí foi em 1941. Tá? Mudou um pouquinho os rumos da engenharia, porque hoje em dia as pontes, diferentes dessa daí, elas têm a sua base, essa parte aqui de baixo, ó, gente, eu botando aqui essa partezinha aqui da base dela, ó, ela não é mais contínua assim, ela é um pouco vazada, porque quando a massa de ar atinge, ela dispersa. Então hoje é bem mais difícil que isso aconteça. Não quer dizer que não vai mais acontecer, mas a possibilidade foi bastante reduzida por questões de evolução técnica e de segurança, certo? Bom, e tem a famosa ressonância magnética, né? A ressonância magnética, ela é um dos pontos altos desse processo, porque quando a gente para assim, pô, ressonância magnética é um negócio, aqui eu dando os créditos, né, pessoal do YouTube também não posso deixar de conferir os créditos, mas deixa eu só mostrar aqui como é que isso acontece, né? O que que ocorre? Quando a pessoa está dentro de uma máquina de ressonância magnética, o campo magnético atravessa o corpo dessa pessoa, né? Ela coloca aí, ela entra nesse tubo, que é, na verdade, um gigantesco solenoide, que é um composto que tem um campo magnético fluindo. Ao ser acionado, esse campo magnético vai atravessar o corpo dessa pessoa. E quando ele atravessa o corpo da pessoa, ele vai alinhando todo o hidrogênio que está nela. Aí o campo passando, ó, vai alinhar todo o hidrogênio, gerando energia para as partículas do hidrogênio. Então, assim, ó, o hidrogênio está aqui dentro do seu corpo. Quando o campo magnético atinge ele, ele fica alinhado em alto grau de energia. Quando a máquina é desligada, o que que acontece? Esse hidrogênio que recebeu energia libera essa energia. E quanto maior a concentração de água, mais hidrogênio, uma cor diferente daquela região com menor quantidade de água. Então, concentrações diferentes, frequências diferentes. É isso que dá o contraste entre a parte mais densa e a parte menos densa, ou seja, a parte fluida e a parte óssea. É isso que dá a diferença, por exemplo, entre partes onde você tem uma quantidade maior de água, menor de água, sua caixa craniana, muita água, baixa frequência, geralmente vê a cor avermelhada, certo? E outros tipos de contraste que normalmente se observa a partir desse processo, a partir da mobilização do hidrogênio por intervenção de ressonância, fazendo o hidrogênio vibrar na mesma frequência e amplificando a sua vibração, fazendo com que ele disperse energia em diferentes níveis, porque no seu corpo você tem água em diferentes concentrações. Então, concentrações diferentes, vibrações diferentes, níveis diferentes, cores diferentes. Então, poxa, que negócio. Claro, existem outros elementos agregados, é claro, né? Por exemplo, quando a pessoa ingere o contraste, né? O iodo, ele ajuda muito a intensificar o nível vibratório, ampliando vigorosamente a frequência, então irradiando uma cor muito maior, né? Então, você consegue alguns mecanismos aí e que isso vai acontecendo. A tecnologia está evoluindo tanto que talvez, muito provavelmente daqui a algum tempo, a gente não precise mais de contraste. Um outro que eu queria comentar com vocês é o funcionamento do aparelho de micro-ondas. Vocês assim, pô, micro-ondas é um processo de ressonância, Marcos? É um processo de ressonância. Vou fazer um pequeno desenho aqui que ajuda a gente. A gente imagine, por exemplo, o seguinte, ó, você tem o micro-ondas é muito curioso porque o micro-ondas ele tem uma válvulazinha lateral. Claro que eu estou botando micro-ondas básico, tá, gente? Hoje o micro-ondas ele tem um grupo de funções dinâmicas muito grande, mas eu não quero falar das suas funções dinâmicas, e sim
da finalidade desse processo aqui, que é a ressonância. Você tem uma válvula lateral aqui, ó, chamada magnetron. Então, o que acontece? O cara coloca aqui dentro, né, um determinado alimento. O alimento contém água. A água contém hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio. O que acontece? Na hora que ele aciona o micro-ondas, o aparelho de micro-ondas, o que ocorre? O magnetron libera ondas polarizadas, ou seja, direcionadas. Vamos botar aqui de forma bem simples, né? Numa única direção, ela atravessa o alimento, fazendo com que todas as partículas de hidrogênio, ou seja, a água em si, vibre na mesma frequência e aumente a sua amplitude vibratória. Daí a dissipação de energia, dissipação de calor bem forte. Então ela vai amplificando, amplificando, amplificando e irradiando energia sob a forma de calor. Então é essa irradiação que faz com que o hidrogênio ele trabalhe dessa forma, na verdade, aquecendo a água, vibrando ela na mesma frequência da onda polarizada lançada pelo magnetron, e isso vai fazer com que ele amplifique a sua vibração, fazendo uma colisão das moléculas de forma mais intensa, aquecendo rapidamente. Você vê que em 30 segundos, um pedacinho de pizza, ou de lasanha, ou de outro componente rapidamente se aquece. Então, é uma estrutura de ressonância? É, porque ela vibra na mesma frequência da onda original, todas as partículas de hidrogênio, e isso faz com que essas partículas irradiem energia sob a forma de calor, geralmente se concentrando ao centro e dispersando para as extremidades. Pô, que interessante, esse é o ponto, tá? É uma dinâmica muito utilizada ainda, apesar de todas as evoluções que o aparelho de micro-ondas sofreu, esse ainda é o princípio básico do funcionamento do magnetron, que é essa pequena válvula que lança ondas eletromagnéticas polarizadas para que isso aconteça. Tá bom, galera? Então, a ressonância, não vamos esquecer não. O que é a ressonância? É o fenômeno ondulatório em que uma onda vibra numa certa frequência, fazendo um sistema também vibrar na mesma frequência, aumentando a sua amplitude vibratória. Isso pode dispersar calor, isso pode fragmentar o sistema, isso pode ter muitas consequências vibratórias dinâmicas. Valeu? Então, gente, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha acompanhado. Fica com a gente aqui no App Física, porque sempre que possível estaremos trazendo conceitos, dicas, soluções de exercícios para que você evolua no seu estudo de física. Um grande abraço e até a próxima, gente boa!